Graça e paz no nome de Jesus, queridos. Vamos então, todas as crianças até 9, com o seminarista Jonathan. Podem ir lá, e lá eles vão ouvir a respeito de Ruth, a história de Ruth. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Ruth. Queridos, nós temos um texto longo à nossa frente, de 18 versículos. Portanto, ao longo da exposição, eu lerei os versículos pausadamente, dentro das divisões naturais do texto. Eu gostaria, antes de entrar no texto, para a exposição, ensino dessa noite, gostaria de mais uma vez orar com os irmãos. Vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor. E te pedimos que o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração. O Senhor tem falado ao nosso coração através da Tua palavra durante todo este dia. Te pedimos humildemente que o Senhor tome a nossa mente e coração diante da Tua presença. E que a Tua palavra nos seja consolo, ânimo, encorajamento, confronto, correção. Oramos a Ti humildemente, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, talvez 2 meses atrás, nós começamos uma exposição no livro de Ruth. O livro de Ruth tem sido descrito por muitos estudiosos como uma das mais belas histórias bíblicas, pequenas histórias bíblicas, mas com ensinos profundos a respeito de tantas coisas. Temos visto até agora, depois de uma exposição do capítulo 1 em 2 partes, do capítulo 2 em uma parte, que o livro de Ruth é muito mais do que um livro sobre devoção humana ou romance, mas ele é muito mais do que isso. Ele é a história a respeito da fidelidade de Deus e como Ele lapida uma pedra rústica e a transforma numa pedra preciosa. Ele é uma pintura, uma bela pintura do amor, da fidelidade, da graça, da bondade de Deus na vida destas duas mulheres. Rapidamente, uma breve recapitulação. O capítulo 1 estava com um foco em Noemi. O capítulo 1 então traça uma maravilhosa história a respeito da providência de Deus e do modo como Ele traz o seu povo novamente à terra prometida, depois deles fazerem uma má escolha e abandonarem a terra que o Senhor havia prometido a Abraão e dado ao povo de Israel. Deus se mostra então de uma forma gloriosa, soberana, e os faz confiar nas suas promessas pactuais. Ele nos surpreende com uma conversão maravilhosa e uma decisão de retornar à terra de Judá, a Belém de Judá. O capítulo 2 está com foco agora em Ruth e Boaz, aquele que era da parentela de Noemi. O capítulo 2 então nos traz um desenvolvimento dessa história e do modo como Deus usa tanto Ruth quanto Boaz para expressar a sua graça maravilhosa diante da amargura e da tristeza enclausurante que Noemi enfrenta. O capítulo 3 então está diante de nós e ele nos introduz a uma cena romântica, também inusitada, diferente e para muitos de nós estranha. Mas nós não devemos perder de vista e nos reportar a um romance divino ou um relacionamento de amor divino que nos reporta para o jardim do Éden, na relação de Deus com o seu povo.
A graça de Deus, queridos, restaura o que o seu primeiro amor criou para nós, mas o pecado desvirtuou. A super história do livro de Ruth nos leva a algo muito mais profundo do que o relacionamento de homem e mulher. O capítulo 3 também nos desafia a questionar o nosso conceito de graça. Talvez a graça de Deus seja algo interpretado e aplicado somente à esfera espiritual etérea e não à esfera terrena. Talvez tenhamos sido influenciados por uma teologia que racha a vida no meio. Uma vida humana e uma vida divina. Uma vida sagrada e uma vida secular. Mas a Escritura Sagrada não faz esta separação. A graça não destrói a natureza e as delícias que Deus criou. Pelo contrário, a graça cura, restaura e a torna perfeita novamente. Todas as delícias criadas por Deus em sua criação são alvos da graça de Deus. Portanto, nenhuma área da sua vida, seja ela qual for, está isenta ou livre da operação da graça de Deus. E não pode ser vista como algo que não é espiritual ou objeto da graça de Deus. Pois o objetivo final da obra de Cristo é a ressurreição e a transformação da ordem natural que Ele trouxe à existência em sua criação. É isso mais ou menos o que nós vamos ver no capítulo 3 hoje. O nosso texto então se divide em três simples divisões naturais do texto. Pelo menos eu as vi nesses 18 versículos que temos à frente. Os 9 primeiros versículos vão nos falar a respeito do conselho que Noemi dá a Ruth. E como Ruth rapidamente coloca o conselho de Noemi em prática. Os versos de 10 a 15 nos mostrarão a reação de Boaz, a reação piedosa deste homem chamado Boaz. E os 3 últimos versos, o verso 16, 17 e 18, nos revelarão o coração ansioso de Noemi, à espera ou com uma grande expectativa daquilo que aconteceu depois de ter dado o conselho a Ruth. O conselho de Noemi a Ruth, a reação de Boaz e a expectativa de Noemi. Olhemos então inicialmente para os 9 primeiros versículos, que nos dá a primeira divisão do texto diante de nós. Diz a palavra do Senhor: Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que essa noite alimpará a cevada na eira, banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita. Então chegarás, e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deve fazer. Respondeu-lhe Ruth: Tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: Quem és tu?
Ela respondeu: sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Eis aí então um conselho de Noemi a Rute. Queridos, é quase impossível para nós leitores modernos lermos os primeiros versículos do capítulo 3 do livro de Rute e não ficarmos um pouco confusos com este conselho e com a aplicação deste conselho por Rute. Será que você não faz as mesmas perguntas a primeira vez que eu li estes versículos? Será que Noemi aqui não está forçando a barra para criar ali uma situação favorável para um relacionamento entre Rute e Boaz? Talvez seja uma pergunta natural que surge do texto. Será que o conselho de Noemi foi sábio? Ou ela criou um esquema, um plano? E que estranho esse negócio de descobrir os pés de um homem e deitar-se próximo dele. Pois é, algo estranho que está para nós neste texto e talvez seja impossível alcançar o que estava na mente de Noemi quando ela disse tais coisas a Rute. Mas voltando um pouco no nosso texto, no capítulo 2, versículo 20, nós fomos apresentados a uma lei de Moisés que se referia ao resgatador ou o redentor de Rute. E a sua pergunta pode ser: o que significa o resgatador ou o redentor de Rute? Então, para entendermos um pouco mais profundamente a respeito das implicações da lei mosaica quanto ao tema família, um dos elementos presentes no pacto que Deus estabelece com Abraão, a respeito da continuação da família e do se regozijar em Deus, precisamos pensar então a respeito de como a lei de Deus preservava, protegia a família do pacto. A lei mosaica foi dada por Deus para isso, para a preservação da família também, para a proteção dos membros dessa família, para a perpetuação das gerações, do casamento dos filhos. Algumas cláusulas desta lei eram severas quando um dos membros agia no intento de destruir os laços familiares. As penas eram severas. Por exemplo, os filhos rebeldes que eram exortados, admoestados, ensinados, instruídos, mas se mantinham rebeldes, deveriam ser eliminados do meio do povo, porque eles estavam ferindo a família e a família deveria ser protegida. E Deus estabelece esse contexto legal no meio do povo de Israel para lhes ensinar a respeito de quão importante a família é nos olhos de Deus. Por exemplo, se algum membro da família passasse por algum tipo de necessidade, um outro familiar deveria ajudá-los automaticamente. Isso fazia parte da lei. Se alguns familiares se metessem em dívidas impagáveis e por isso se tornassem escravos, os membros da família assim, dessa forma, devemos espelhar a um Deus que age e vem ao encontro do necessitado. Existe, portanto,
além disso, um princípio similar de unidade familiar encontrado em Deuteronômio, capítulo 25, dos versículos 5 ao versículo 10. De unidade familiar, chama-se a lei do levirato. O que vinha a ser a lei do levirato? A lei dizia que se o marido morresse sem filhos, o seu irmão, ou seja, o cunhado da viúva, deveria prover um filho para o seu irmão ou para a descendência do seu irmão que havia falecido. Isso para que o nome do irmão dele não fosse esquecido ou desaparecesse na perpetuação das famílias no povo de Israel. Para que ele fosse então, essa viúva fosse então objeto da graça de Deus, pois Deus prometera ser fiel ao seu nome, abençoando as gerações das famílias do seu povo. Isso seria um testemunho concreto da bênção de Deus. A família do seu irmão não pararia por causa da sua morte. Sobre a lei do levirato, Sinclair Ferguson, um pastor presbiteriano, escreve, abre aspas, o princípio que está por trás da lei do levirato era a importância da continuidade da linhagem familiar. Não apenas a vida e a terra eram vistas como sagrados, mas a continuidade das promessas pactuais e sua concretização de geração em geração. Fecha aspas. Dito isso, voltemos um pouco para os primeiros versículos de Ruth, capítulo 3. Podemos então entender que Ruth tinha uma boa intenção. Ela tinha um senso da providência de Deus. As coisas não aconteceram de forma aleatória ou simplesmente um relance da coincidência. Mas quando, no capítulo 2, Ruth volta do campo e diz que conheceu um homem de nome Boaz, e ela sabia que Boaz era de sua família, ela disse, eis aí o resgatador, o redentor de nossa família. Mas podemos chegar à conclusão, queridos, olhando detalhadamente para o conselho dela, que o seu conselho não foi prudente, que as suas palavras não foram sábias, não foram conselhos sábios. No entanto, ela está demonstrando preocupação com Ruth. Os 2 primeiros capítulos nós somos informados da tristeza e da amargura de Noemi. Ela está enclausurada em si mesma, em sua tristeza e amargura. Mas agora ela está olhando para fora. Ela está preocupada com alguém. Ela está preocupada com Ruth. Lembrem-se, mesmo depois de aquela declaração gloriosa, maravilhosa e bela de Ruth a Noemi, a reação de Noemi é simplesmente indiferença. Mas agora ela está preocupada, como diz o texto, com a felicidade de Ruth. Agora Noemi está se importando com o outro. Novamente, entender especificamente tudo o que ela aconselhou Ruth fazer é difícil, quase impossível. E, segundo os estudiosos, é bem improvável que aquilo que ela disse para Ruth fazer fosse um costume da época. O fato é que podemos chegar à conclusão que os seus conselhos não foram prudentes. O que é que uma mulher viúva, sem filhos, usando o seu melhor vestido, perfumes, iria fazer deitada aos pés de um homem depois dele beber e comer? Não é estranho? Isso não abre mão para nós pensarmos o que de fato estava nas intenções de Noemi. E tudo isso acontece no meio da noite, na escuridão, onde sabemos que muitas coisas podem acontecer. Sem sombra de dúvidas, o conselho de Noemi pôs tanto Ruth quanto Boaz em risco. Em risco de reputação, em risco de um deles cair numa tentação.
Veja o que o texto diz. Banha-te, unge-te, ou seja, põe o teu melhor perfume, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás, descobrirás os pés deles e te deitarás. Ele te dirá o que deve fazer. Ensino deste texto aqui nesse instante. Muitas vezes, ao não esperar o tempo e a vontade de Deus, podemos colocar a carroça na frente dos burros, trocar as mãos pelos pés, e queremos assim então assumir a situação e agir baseado nos nossos próprios planos. Recusamos esperar confiantemente pelo Senhor e fazemos aquilo que nós queremos fazer. Talvez lutando com a sensação de Deus está demorando demais. No entanto, não vamos julgar totalmente Noemi. Ela tinha esse senso a respeito dos propósitos de Deus e de sua providência. Mas esse senso sobre o propósito de Deus não daria a ela a autorização para arquitetar um plano, para de repente acelerar o processo, como se ela pudesse dar uma mãozinha para Deus. Está muito devagar, Senhor. Eu vou te dar uma mãozinha para esse negócio desenrolar. Não, ela não poderia fazer isso. Mais um ensino, Noemi reconheceu o que Deus poderia estar fazendo, mas ela não se submeteu a um princípio simples: aguardar os propósitos de Deus quanto ao seu tempo e ao seu modo. Ela não se submeteu ao princípio de aguardar confiantemente pelo modo de Deus agir e pelo tempo de Deus agir na vida de Ruth. Mas é interessante aquilo que aparece no final do versículo 4, quando ela diz: Ele, Boaz, te dirá o que deves fazer. Isso nos fala de que Noemi confiava na integridade de Boaz. Ela sabia que ele era um homem piedoso. Diante do esquema de Noemi, a narrativa nos fornece a reação de Boaz. Vejamos então os versos de 10 a 15, a reação de Boaz. Os primeiros 9 versículos, o conselho e a consecução do conselho imprudente, não sábio, de Noemi a Ruth. Mas os versos de 10 a 15 nos diz: disse Boaz: Bendita sejas tu, Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, assim como que você disse, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Ela tinha, ou eles tinham, um parente mais próximo do que Boaz. O texto continua dizendo: fica-te aqui desta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais Boaz: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou e ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade.
Vejamos então a reação de Boaz frente ao conselho e o procedimento de Ruth. Queridos, a reação de Boaz nos fornece um modelo de um parente resgatador. Ele é um homem que deseja o melhor para a sua vida sobre a providência de Deus. Sim, sem sombra de dúvidas. Mas Boaz se submete ao princípio da providência de Deus quanto ao tempo e ao modo dele. O ensino é simples. Quando a prioridade número 1 em nossa vida é amar o Senhor e obedecê-lo, então os nossos desejos se submeterão à vontade de Deus. Que não seja a minha vontade, o meu desejo, mas a tua vontade, o teu desejo, Senhor. Isto está em linha com o Salmo 37, versículo 4, que nos diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando submetemos o nosso coração ao Senhor, quando buscamos em primeiro lugar a vontade dEle, o modo dEle agir e o tempo dEle agir, Deus é honrado e glorificado. E nós podemos então esperar confiantemente, porque Ele sempre tem o melhor para nós, mesmo quando lutamos interiormente. Lições a aprender com Boaz. Primeira lição: Boaz tinha um compromisso com Deus acima de qualquer coisa na vida dele. Acima dos seus planos, talvez de ter um casamento, de ter uma esposa, de ter filhos, ele se submetia ao seu Senhor. Lição número 2, Boaz compreendeu que a providência de Deus deve ser interpretada não baseada na sua mente finita, mas segundo a palavra de Deus. Para ele, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Não é o que eu penso, ou o que eu sinto, mas o que a palavra de Deus me ensina, me instrui. Lição de número 3. Boaz reconhece que amar uma mulher implica na responsabilidade de amar a família dessa mulher. E ele demonstra isso quando ele enche o seu manto com cereais. 6 medidas de cevada, que é o equivalente a 36 quilos de cereais. Ele não está preocupado simplesmente com Ruth, mas com Noemi. E é a segunda vez que ele faz isso. Quando casamos com uma pessoa, não devemos amar somente aquela pessoa com que casamos, mas também a família dela. Sabemos que é difícil algumas situações, mas este é um chamado para expressarmos a graça de Deus em situações de relacionamentos familiares desafiadores. 4º ensino. Queridos, Boaz olha primeiro para Ruth. Não é verdade? Ele diz no verso 10, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador, mais chegado do que eu. Ok, se esse que é mais chegado do que eu, quiser resgatar você, Ruth, então que a vez seja dele. Ele está pensando em quem em primeiro lugar? Nele? Não. Ele está pensando em Ruth. Em Ruth. Isso é uma expressão de amor. Quando eu não penso primeiro nos meus próprios benefícios, mas eu penso no outro. Ele vai além. Boaz está preocupado com a reputação de Ruth, quando ele diz: não se saiba que veio mulher à eira. Não é bom que os outros olhem uma mulher como você, virtuosa, respeitada. Não é bom que eles vejam você deitada. Então, portanto, levante-se e deixe a eira antes que as pessoas te vejam. Percebem o cuidado? O cuidado com a reputação desta, que o próximo capítulo nos revelará, será a sua futura esposa.
As demonstrações concretas de amor, de cuidado, não simplesmente por Ruth, mas também por Noemi. Boaz é um notável exemplo de um homem instruído biblicamente, que tem reações sábias em meio a dificuldades e situações difíceis. Não é fácil para um homem naquela época e nem nos dias de hoje ter uma mulher aos seus pés, bem vestida, cheirosa, no meio da noite, todo um cenário favorável, e ele dizer a ela: filha, fique aí, e depois deixe a eira antes que os outros te vejam. Percebe um caráter desse homem? Percebe um temor no coração deste homem? Ele é um perfeito ou um resgatador humano. Isso ilustra muito bem um princípio que John Newton nos ensina quando ele diz: aprendemos a reconhecer a orientação de Deus em nossas vidas como um ouvido musical julga os sons. Um ouvido absoluto é capaz de distinguir os tons. Da mesma forma, nós precisamos desenvolver este instinto para discernir as situações e agir de uma forma a honrar a Deus, o Deus a quem nós servimos. Vamos ao terceiro movimento do capítulo 3 e o último movimento, os versos 16 a 18, que nos falam a respeito da expectativa de Noemi. Em chegando à casa de sua sogra, essa lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: essas 6 medidas de cevada, 36 quilos, mais ou menos, ele mas deu e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. De fato, nós não vamos acessar como o caso se finalizou hoje. Isso faz parte da próxima exposição. Mas, ao passo que eu estudava, eu imaginava Noemi, talvez na porta da casa dela, roendo as unhas. Talvez, isso não está no texto, talvez nem dormiu à noite. Meu Deus, o que é que vai dar? Será que o meu plano funcionou? Será que as coisas vão rolar? Será que ele vai resgatar Ruth e a minha descendência vai continuar sobre a face da terra? Como o final da última cena, no capítulo 2, Boaz dá alimentos e as duas se fartam de uma forma que elas guardam alimento. Da mesma forma acaba o capítulo 3. Eis aí um ensinamento muito simples, mas profundo. Noemi, você escolheu de uma forma imprudente deixar a terra prometida. E você voltou vazia de Moabe. Vazia por dentro e vazia por fora. Mas eis aqui um Deus que está agindo de forma concreta, provendo tudo o que você precisa. A fidelidade, a bondade, o amor, a graça, o cuidado, a proteção de Deus. Eis aí, farte-se com cuidado generoso e amoroso daquele que ainda não é o seu genro. Essa história da recede de Deus na vida dessas duas mulheres. E por recede nós aprendemos na última exposição que é a palavra que significa simplesmente a bondade de Deus que nos persegue, que persegue o seu povo. Boaz é o mediador desta recede, dessa bondade. Mas, ao final de tudo, ficará claro que a bondade de Deus vai muito além destas duas mulheres para a consecução dos grandes propósitos de Deus, pois Ele estabelecerá o trono de Davi.
E Boaz exerce um papel fundamental a esse respeito. Mas além e acima de toda a história, se assenta o propósito final de Deus na vinda do reino, Jesus Cristo, o perfeito mediador. Ele é o nosso perfeito resgatador, redentor. Podemos ver um padrão em Boaz, que aponta para a graça, do qual Cristo seria a encarnação dela. A encarnação da bondade, da graça, do amor, da fidelidade, do cuidado, da proteção. Existe um romance maior e mais elevado, que fora rompido no Éden, mas o que está em voga aqui é a restauração final de um relacionamento de amor entre o Criador dos céus e da terra e do seu povo. É isso, é para lá que a história de Ruth e Noemi está apontando. Quantas lições podemos aprender no capítulo 3 de Ruth, queridos? Vamos então a algumas lições. Inicialmente eu gostaria de me dirigir àqueles irmãos e irmãs que almejam o casamento. Se você é solteiro, solteira, se você está sozinho, mas você almeja constituir uma família, abra bem os ouvidos. Vamos extrair do texto ensinamento para as nossas vidas. Se você almeja isso, você almeja boa coisa. É um dom de Deus. Uma delícia da graça do Senhor. O casamento na vida de homem e mulher. De homem e mulher. Obviamente, vivendo num mundo caído, sendo nós pecadores, nós passaremos por momentos difíceis, duros, de lutas, mas a graça, bondade e prazer e delícias no casamento, na união de um homem com uma mulher. Mas, olhando para o texto, qual tem sido o seu modelo e padrão para uma das mais importantes escolhas que você fará na sua vida? Qual tem sido o seu padrão? Você se identifica mais com os planos de Noemi ou com as reações de Boaz? O método que você tem utilizado para ter um namorado ou uma namorada é baseado na Bíblia ou na sua própria sabedoria, experiência ou senso comum? O que você faz, a forma como você age, revela aquilo que você acredita, aquilo que está no seu coração. Você tem sido influenciado por quem nesse quesito? Pela cultura vigente ou pelos princípios do reino de Deus? Se você está focado naquilo que te agrada em termos de aparência somente, os seus padrões não são do reino de Deus. E eles não são diferentes daqueles que não conhecem a Deus e que a Bíblia chama de ímpios. Portanto, você está no caminho errado se você assimilou os padrões do mundo ao orar ou a pensar, melhor dizendo, nesta escolha que você precisa fazer. Cuidado, os seus padrões são mundanos ou são bíblicos? Eu sei, queridos, que o ensino desse texto quanto ao recato, quanto ao respeito, à honra, são completamente alheios, ou quase completamente alheios, à realidade dos namoros dentro da igreja evangélica contemporânea. Não é verdade? Um incontável número de jovens tem cedido aos padrões mundanos de relacionamento. O que sempre conta na prática é a aparência e a atração física. Muitas vezes somente isso. É aquela ideia hollywoodiana do príncipe e da princesa, ou da paixão ardente. O recato,
o pudor, a virgindade, o respeito, os limites saudáveis para um relacionamento entre filhos de Deus, no caminho para o noivado e o casamento, têm sido abandonados ou quase completamente abandonado por muitos, trazendo assim consequências drásticas a relacionamentos conjugais, famílias esfaceladas. Se o fundamento de um relacionamento conjugal é apenas aparência e atração física, somente isso, então este relacionamento está em perigo. O que uniu primariamente Boaz e Ruth não foi isso, mas foi o caráter forjado por Deus na vida deles. Na vida deles. Uma palavra a vocês. Homens, busquem uma mulher que ama a Deus e a Jesus, mais do que tudo e todos. Porque se assim o for, ela vai te amar e se submeter a você, biblicamente falando. Uma palavra às moças. Busque um homem temente a Deus, que tem um compromisso com Deus acima de qualquer coisa na vida dele, acima de todas as aspirações de um homem. E você será amada por este homem. Por este homem. Mas antes de qualquer coisa, busque se encher de Deus e do Espírito Santo de Deus, porque isto te habilitará a viver a vida conjugal para a honra e glória de Deus. Mas nós aprendemos mais com esse texto. O amor de Deus pela família. Na lei de Moisés, a lei do levirato, por exemplo. E o que há de mais atacado nos nossos dias do que a família? O Estado e filósofos ateus redefiniram a família. Não é verdade? Em termos legais. Isso se ergue contra aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina. E se Deus dá importância à família, não devemos dar nós importância à família? Sei que fraturas relacionais dentro de famílias podem se arrastar por uma vida inteira, mas Deus nos chama como família a amar pessoas difíceis e a expressar a sua graça e o seu amor. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. No que depender de vós, esforcem-se para zelar pela unidade familiar. Queridos, esse texto edifica a todos nós. Não somente marido e esposa, mas solteiros, a todo o povo de Deus. Ele aponta para algo muito maior do que o casamento de um homem com uma mulher. Ele aponta para o amor infinito de Deus por seus filhos. Fomos criados para viver perto dele. E isso transcende a solteirice ou a vida conjugal. O texto nos revela o nosso Redentor. O Redentor de Ruth é Jesus Cristo, antes de ser Boaz. O meu e o seu Redentor é Jesus. Mais de Cristo, mais de Deus, mais graça para viver isso em família. Que Deus nos abençoe pelo ensino de sua palavra. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.